Olá, investidor de fundos imobiliários. Neste vídeo aqui eu vou trazer um guia completo sobre os fundos imobiliários. Você sabia que você pode investir no mercado imobiliário com pouco dinheiro, recebendo aluguéis todos os meses, isentos de imposto de renda, sem se preocupar com reformas, sem se estressar com os inquilinos e sem se preocupar com o IPTU? Bom, esses são os fundos imobiliários. O que são os fundos imobiliários? Eles são um condomínio de investidores, ou seja, é uma junção de vários investidores que juntam o seu capital, o seu dinheiro, para um bem comum. Geralmente o dinheiro é usado para construção ou aquisição de imóveis. Ok? Esses investidores, eles se juntam, entregam esse dinheiro na mão de um gestor e esse gestor vai usar esse dinheiro para construir ou para comprar imóveis. Esses imóveis, eles geram renda, uma renda pode ser através de aluguéis, por exemplo, que é dividido proporcionalmente aos cotistas, ou seja, se um fundo imobiliário tem 1000 cotas e você tem uma dessas aí e ele distribui R$1.000, por exemplo, você vai receber R$1. Então é proporcional à quantidade de cotas que você tem em relação à quantidade total de cotas. O gestor, ele tem que obedecer todas as políticas do fundo. Você entrega o seu capital para o gestor, mas ele tem que obedecer às políticas que o fundo tem. Essas políticas são tanto os objetivos que o fundo tem, como as estratégias que foram definidas que ele pode aderir quando estiver administrando aquele fundo. Os investimentos que foram feitos nesses fundos são equivalentes ao valor das cotas. Ou seja, o valor que esse fundo realmente vale, como a soma de todos os seus imóveis, e portanto o valor de mercado, equivale ao valor dessas cotas. O cotista ele não pode exercer nenhum direito real sobre o imóvel do FII. Por quê? Porque quem administra, quem toma todas as decisões é o gestor e o inquilino é quem aluga, né, e utiliza esse imóvel. Enquanto que o cotista é dono desse imóvel, porém ele não tem nenhum poder de dar ordens sobre esse imóvel. O cotista também, por outro lado, ele não responde por obrigações, porque essas obrigações todas o gestor também vai ter que cumprir. Não é função do cotista. Os fundos imobiliários eles são considerados como renda fixa ou como renda variável. Apesar da distribuição mensal, que acaba confundindo muita gente às vezes, já que tem uma certa previsibilidade no pagamento, como vários títulos de renda fixa às vezes têm, eles não são considerados investimentos de renda fixa. E por que isso? Porque não há garantias de manter os rendimentos ao longo do tempo. Os inquilinos eles podem acabar não pagando ou o imóvel acabar se desocupando. Então, nesse caso daí, acaba não recebendo aquele fluxo de aluguéis lá. E também por causa da oscilação na bolsa de valores por motivo das condições de mercado. O que acontece? Em uma crise em que o mercado inteiro de ações, fundos imobiliários e outros ativos de renda variável acabam caindo, os fundos imobiliários vão eventualmente ser puxados para baixo. E isso acaba que pode trazer um retorno negativo caso você decidir vender seus fundos imobiliários justamente naquele momento lá. Então, essa oscilação aqui na bolsa de valores, mais o fato de não haver garantias, torna esse investimento um investimento de renda variável, ou seja, um risco maior do que os investimentos de renda fixa. Como funcionam? Basicamente, eles são identificados através de um ticker, que são 4 letras, seguido do número 11. Por exemplo, o HGLG11. É um fundo imobiliário muito conhecido. Portfólio. Depende de cada tipo de fundo.
nós temos os fundos de tijolos, que eles investem diretamente nos imóveis. E as características podem mudar como quantidade de imóveis, regiões ou tipos de empreendimentos que esses fundos de tijolos podem investir. Os fundos de papel, eles compram títulos ligados ao mercado imobiliário. Por exemplo, as letras de crédito imobiliária, as letras hipotecárias, outros fundos imobiliários, eles podem investir, certificados de recebíveis imobiliários ou outros. Qualquer coisa no futuro, eu posso trazer alguns vídeos mais específicos sobre cada um desses tipos de papéis aí. Aí tem os fundos híbridos, que eles podem mesclar os dois estilos. Eles podem investir tanto em papéis como em tijolos. Cotas. Pode-se comprar apenas uma. O que significa isso? Que no mercado, o que acontece? No mercado de ações, você pode comprar no mercado fracionário, que é quando você compra uma ação de cada vez, ou no mercado de lotes, que é onde os grandes investidores atuam, que é você compra 100, 200, 300, entendeu? Múltiplos de 100, assim. Um lote é 100 ações, então você negocia múltiplos de 100 ações. Aqui nas cotas de fundos imobiliários, se você quiser, você pode comprar uma só de cada vez. Os custos são a taxa de administração que o gestor acaba cobrando, né, para administrar todo esse patrimônio, todos esses imóveis. A taxa de performance, que é basicamente o que acontece. Se o fundo tem um objetivo e o gestor administrou aquele fundo tão bem que ele ultrapassou esse objetivo, no caso, às vezes a gente fala do benchmark, que é um modelo, por exemplo, um índice, que é um modelo que é seguido por alguns fundos imobiliários, que é o IFIX. O IFIX é o principal índice de fundos imobiliários. Alguns fundos imobiliários, eles têm como modelo de performance o IFIX. E se a performance desse fundo imobiliário acaba sendo maior do que o IFIX, é cobrado uma taxa de performance em cima daquilo lá. É uma remuneração a mais que o administrador recebe. E os custos de negociação. Aí são mais da sua corretora e da bolsa em si, que é a taxa de corretagem e a taxa de custódia. Muitas corretoras já não cobram mais taxa de corretagem para fundos imobiliários e também não cobram taxa de custódia. É só você procurar ali que você consegue achar algumas corretoras muito interessantes que você consegue zerar esses dois custos aqui. Os rendimentos. Eles têm a obrigação de distribuir pelo menos uma vez por semestre. Pelo menos por lei, eles são obrigados a distribuir os seus lucros uma vez a cada 6 meses. Mas a maioria distribui uma vez por mês. Todo mês, basicamente, distribuem. A maioria. O volume depende dos tipos de investimento do fundo que pode ser. Pode ser, essa renda pode vir de aluguéis de imóveis, podem vir de incorporação, podem vir de venda de direitos reais sobre os imóveis ou também sobre juros de títulos. O que acontece? Há alguns fundos imobiliários que eles oferecem uma maior rentabilidade, mas também, em compensação, eles também têm um maior risco. Por exemplo, um imóvel que gera renda ficar desocupado. E também, por exemplo, tem alguns fundos imobiliários que eles são monoativo ou monoinquilino. O que é isso? Monoativo é quando tem um ativo só, ou seja, pode ser se for um fundo de tijolo, pode ser um imóvel só que ele tem. Então, o mercado acaba precificando ele um pouco abaixo de quanto que ele está entregando de rendimentos, porém o risco é altíssimo. Por quê? Esse um imóvel pode ficar desocupado. E aí você perde totalmente o rendimento daquele fundo. Então é um risco altíssimo. Tem que ficar ligado nesse tipo de coisa. A tributação. O rendimento que são esses aluguéis, esses rendimentos que a gente recebe todos os meses, eles são isentos do imposto de renda, desde que
você tenha menos de 10% das cotas do fundo, ou seja, você for dono de menos do que 10% do fundo, o fundo ter no mínimo 50 cotistas, ok? Tem que ter no mínimo 50 cotistas. Tendo mais, tranquilo, isento de imposto. As cotas desse fundo têm que ser negociadas exclusivamente na Bolsa de Valores ou no mercado de balcão organizado. Agora, quanto ao ganho de capital, o lucro obtido pela valorização sofre uma tributação de 20% no momento da venda da cota. Ok? Os rendimentos que você recebe todos os meses, basicamente, é isento de imposto de renda para a maioria das pessoas, maioria dos investidores. Mas se o seu fundo imobiliário valorizou e você quer vender ele para botar aquele dinheiro em algum outro investimento, você vai ter que pagar 20% sobre o seu lucro, ok? Não é sobre todo o valor da venda, é 20% sobre o lucro que você está tendo naquela operação. Aí, nesse caso, tu vai ter que pagar um impostozinho ali. A amortização. O que é amortização? São os pagamentos que representam uma devolução do capital do cotista, diferente dos rendimentos. Ok? Podem ocorrer, por exemplo, quando o fundo vende um imóvel e não tem planos para investir em outro. Daí, nesse caso, ele basicamente ele tinha recebido capital dos investidores para comprar aquele imóvel e talvez no futuro ele acabe decidindo vender aquele imóvel. Aí nada mais justo do que devolver esse capital para os acionistas em formato de amortização. Pode ser também que o fundo ele tenha um prazo de duração e no final ele será liquidado, distribuindo todo o resultado entre os cotistas. Ok? Ele pode ser que ele tenha um prazo, ele seja criado, definido assim, ó, tá, esse fundo que vai investir em tal coisa, em tal imóvel, e nós vamos prosseguir com esse investimento aqui, esse processo, até tal data, distribuindo rendimentos, e no final, quando atingir essa data aqui, que é o término dessa operação aqui, nós iremos vender todos os imóveis que são propriedades do fundo e devolver para os cotistas através da amortização. Agora nós chegamos na parte que eu havia citado antes, do índice IFIX. Ele acompanha o desempenho médio dos fundos imobiliários. Basicamente ele é composto por cotas de fundos imobiliários que são negociados na bolsa e no mercado de balcão. Ele reflete tanto as variações nos preços, como também a distribuição de proventos. Ele é revisado a cada 4 meses, e para ser incluído ele precisa atender alguns critérios, como ter sido negociado, aqui no caso, para ser incluído os fundos imobiliários, ok? Quais os fundos imobiliários que vão ser incluídos aqui no índice IFIX? Basicamente são fundos imobiliários que foram negociados pelo menos em 60% dos pregões durante o período das 3 carteiras anteriores. Ou seja, 3 carteiras, cada uma é 4 meses, então precisa ser negociado em 60% dos pregões dos últimos 12 meses. Qual que é o papel do gestor? Ele é quem decide quais investimentos que vão ser feitos com o dinheiro dos investidores. Por exemplo, qual imóvel ele vai comprar, para qual inquilino ele vai alugar, ou quais papéis ele vai adicionar na carteira, no caso dos fundos de papéis. Outro papel dele é selecionar e se relacionar com os intermediários das operações. Entendeu? Todas as operações que ele faz, ele vai ter que se relacionar com eles, para que as operações deem certo. Tudo respeitando, é claro, os objetivos do fundo e as políticas de investimento, ok? Como eu falei anteriormente, quando os fundos eles são fundados, já são fundados com uma estratégia específica, com um objetivo específico. E daí esse gestor, que é contratado por esse fundo, ele precisa seguir à risca esses objetivos e essas políticas de investimento desse fundo. Quais são os tipos de fundos? Eles são classificados pela Ambima, no caso, essa classificação aqui, de acordo com a estratégia e os tipos de aplicação deles. Bom, tem o que é desenvolvimento para a renda. Basicamente, ele tem que investir 2/3 ou mais do patrimônio
em desenvolvimento ou incorporação imobiliário em fase de projeto ou construção com o objetivo de gerar renda futura. Basicamente, ele investe a maior parte do capital dos investidores comprando ou desenvolvendo imóveis que estão apenas em fase de projeto, ou seja, estão sendo planejados ou estão sendo construídos. E o objetivo futuro é gerar renda, por exemplo, através de aluguéis. Os tipos que são desenvolvimento para a venda, também eles têm que investir pelo menos 2/3 do patrimônio do fundo em desenvolvimento em imóveis que estejam em fase de projeto ou construção para vender no fundo. Que basicamente é isso aqui. Eles investem esse capital em desenvolvimento em imóveis que estejam na fase de projeto ou construção, mas com um objetivo diferente desse aqui de cima. Esse aqui é para gerar renda, enquanto que esse aqui é para depois vender com um lucro. Os que são especificamente para a renda, eles são obrigados a investir pelo menos 2/3 do patrimônio em imóveis já construídos que vão gerar renda, ok? Os de títulos e valores imobiliários, eles têm que investir a maior parte do patrimônio em títulos que são ligados ao mercado imobiliário. Aqueles títulos que eu citei antes. Letras de crédito imobiliário, certificados de recebíveis imobiliários e por aí vai. São tudo papéis, são tudo investimentos de renda fixa que estão atrelados ao mercado imobiliário. E daí temos os fundos híbridos. Eles não se concentram em uma estratégia específica. Entendeu? Eles podem fazer de todas essas aqui, se eles quiserem. É seguro investir em fundos imobiliários? Bom, eles são produtos regulados pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é considerada como se fosse a polícia da Bolsa, e pela B3, que é a própria instituição que é a Bolsa de Valores. É a própria empresa por trás de todas as operações com a Bolsa de Valores. Mas é claro que, apesar deles serem regulados pela CVM e pela B3, existem riscos. Por exemplo, pode haver uma desocupação nos imóveis que são do fundo, assim como uma desvalorização dos mesmos, gerando uma desvalorização nas cotas, ok? Aquela que eu falei anteriormente, pode ser que os inquilinos acabem saindo dos imóveis que pertencem a esse fundo e pode ser que também, devido a uma situação econômica adversa, esses imóveis acabem desvalorizando. E como consequência, provavelmente, as cotas também vão desvalorizar. Mas isso normalmente não é para o longo prazo. Isso são variações mais de curto prazo. E normalmente, essas desvalorizações acabam fazendo surgir oportunidades no mercado para quem é investidor de longo prazo. E é claro, é importante considerar a quantidade de imóveis do fundo e em que região eles estão. Se você conseguir ver um fundo que tem uma quantidade muito grande de imóveis e que estão diversificados em várias regiões, acaba que os riscos já são muito mais diluídos, ok? Tudo que influencia os imóveis acaba influenciando o fundo também. É imediato isso. Então você tem que se atentar muito bem a esse detalhe. O que influencia os imóveis influencia o fundo. Regulamentação do setor. O que acontece? Pode ser que acabe sendo aprovado alguma nova lei, alguma nova regra, alguma coisa assim, que acabe prejudicando o setor. Entendeu? Então, acabe prejudicando esses fundos imobiliários aí também. E o risco de liquidez, é claro. Se você entra num fundo imobiliário que é pouco negociado na Bolsa de Valores, você tem um risco de liquidez, que é, se você quiser vender esse fundo no futuro, quem sabe não vai ter compradores para comprar, justamente por causa desse risco de liquidez. Quais são as vantagens e desvantagens desses fundos imobiliários? Basicamente, você tem a gestão de um profissional especializado, que normalmente estudou bastante e é
um especialista naquela área, naquela gestão de imóveis lá, gestão de risco e gestão de várias outras coisas. Provavelmente é um profissional muito mais qualificado do que você mesmo, se você quisesse administrar. Então, esse é um ponto positivo. O ponto negativo é você não ter autoridade sobre as decisões do gestor. É claro, se você é o investidor mais experiente e que se considera qualificado para administrar, você não vai poder tomar decisões. As decisões vão ser por parte do gestor. Um ponto positivo é que você consegue ter acesso com pouco dinheiro, diferente do que os imóveis, que normalmente você precisa de 100, 200, 300 mil reais pelo menos para começar a investir, né, comprando um imóvel. Aqui nós temos vários fundos imobiliários na bolsa que tu consegue comprar com menos de 100 reais uma cota. Então, com pouco dinheiro tu já consegue ter acesso a esse mercado imobiliário. Caso precise, é possível vender apenas uma parte das suas cotas, caso ocorra uma emergência e você precise vender. Por exemplo, a casa, se você tivesse apenas 100 mil reais em uma casa, você não poderia vender apenas uma parte da casa e continuar recebendo aluguel do resto, entendeu? Se você tivesse 100 mil investido em fundos imobiliários, você poderia vender apenas uma parte. E é claro, outro ponto positivo é que você não precisa se preocupar com a manutenção dos imóveis e nem com aquela parte burocrática, que são os documentos, os impostos e por aí vai. É tudo dever do administrador desse fundo. Os custos de administração dos imóveis, eles são divididos proporcionalmente por todos os cotistas, o que acaba barateando o investimento, entendeu? Enquanto se você tivesse um imóvel, todos os custos para administrar aquele imóvel lá ficariam em cima de você, você teria que arcar com todos eles. Nesse caso aqui, você tem o administrador e ele recebe o salário dele, né? Mas esse salário, esse custo desse salário, ele é diluído, distribuído entre todos os cotistas. E já que é uma quantidade muito grande de cotistas, acaba que sai muito pouco para cada um, entendeu? Então acaba valendo muito a pena. O que isso aqui vale mais a pena? Investir em FIIs ou comprar imóveis? Aqui eu estou trazendo uma situação. Se você gosta do setor imobiliário, mas tem um valor limitado para investir no momento, ou tem pouco tempo para se dedicar à administração direta de uma carteira de imóveis, ou não se sente seguro para analisar e escolher imóveis para investir, ou quer investir em outros ativos financeiros do setor imobiliário além dos próprios imóveis. Nesse caso, talvez os fundos imobiliários sejam a melhor opção para você. Agora, em outra situação hipotética, caso você gosta da sensação de possuir um imóvel físico, você está disposto a lidar diretamente com inquilinos e correndo o risco de se estressar às vezes com eles. Você não gosta do ambiente de bolsa de valores. Você acha que há oportunidades em algum mercado específico não coberto pelos fundos imobiliários. Nesse caso, a compra direta dos imóveis físicos pode ser a melhor opção para você. Aí entramos numa outra parte. Como que você escolhe um fundo imobiliário? Basicamente, você tem que se atentar a alguns pontos. Por exemplo, o portfólio. O que compõe o portfólio desse fundo imobiliário? Se foram bons imóveis, eles tendem a ser alugados e vendidos com uma maior facilidade, em negociações favoráveis. Enquanto que com imóveis ruins, sem reformas, antigos, isso tende a ser mais difícil. Entendeu? Tende a ser alugados ou vendidos com uma maior dificuldade. Então é sempre bom se atentar a esse portfólio, se são bons ou ruins imóveis. Qual que é a localização? Ficam em cidades grandes ou pequenas? Tem que se atentar. Estão em regiões centrais ou periféricas? Se for em áreas comerciais, são bem abastecidas de infraestrutura urbana? Tem que sempre se atentar a algumas questões aí. É claro até que também nessa questão de localização entra aquela questão de diversificação.
Se o mesmo fundo imobiliário tem imóveis em várias regiões diferentes, ele está bem diversificado, porque se acontecer algum problema em uma região específica, a carteira de imóveis como um todo não vai acabar sofrendo tanto. Os inquilinos. A qualidade dos inquilinos de um imóvel é importante porque são eles que asseguram os rendimentos periódicos do fundo. Aqueles inquilinos que acabam sendo inquilinos problemas, assim, que acabam atrasando os pagamentos, acabam prejudicando os imóveis, quem sabe depredando, fazendo algumas outras coisas, podem sim gerar um pouquinho de estresse, tanto para o administrador como até para você, dono das cotas. Então é bom se atentar a quem são os seus inquilinos. Gestão e performance. É importante você conhecer o trabalho da gestão e o histórico de rentabilidade na hora de escolher um fundo imobiliário. O que acontece? Um histórico passado de rentabilidade daquela gestão não é uma garantia de rentabilidade futura. Porém, é importante se atentar para ver como que aquele gestor se comportou em determinados momentos da economia, como por exemplo em crises, para ver se o modo como ele agiu vai de acordo com o seu modo de pensar sobre investimentos. Se o gestor tiver uma cabeça parecida com a sua, tiver um pensamento parecido com o seu, aí quem sabe é um ponto positivo a mais, um ponto a favor de você investir naquele fundo. Liquidez. Há cotas que são negociadas todos os dias no pregão, enquanto que também tem outras que acabam passando semanas sem nenhuma negociação. É aquilo lá. Não é muito indicado investir em fundos imobiliários no qual a liquidez é baixa, porque você corre aquele risco de que se no futuro, em algum momento, você queira vender essas cotas, você não consiga, porque não tem compradores o suficiente. Então, eu pelo menos coloco cotas que tenham um volume de negociação todos os dias de 250 mil reais para mais. Eu gosto de colocar pelo menos isso de liquidez. Aí eu já tenho tranquilidade de que eu vou conseguir no futuro qualquer coisa, se eu quiser eu posso sair. O preço. O preço das cotas ela reflete tanto o valor dos ativos incluídos no fundo imobiliário, quanto a perspectiva dos investidores para o desempenho da carteira. Entendeu? Você precisa fazer uma análise, nem que seja básica, do preço. Você pode fazer uma análise de todo o resto. Mas se você comprar o fundo em um momento em que ele está caro, pode ser que ele não te retorne, não te traga um retorno assim tão interessante. Um exemplo, um indicador que você pode usar para avaliar o preço é o P sobre VP. O que é isso? É basicamente o preço do mercado sobre o valor patrimonial, sobre quanto que valem os imóveis daquele fundo. Se você consegue achar um fundo imobiliário cujo esse indicador P sobre VP é menor do que 1, quer dizer que o mercado está precificando esse fundo imobiliário abaixo do valor dos seus imóveis, abaixo do que o valor dos seus imóveis vale. Então, nesse caso, temos duas situações. Ou o mercado está exagerando e aquele fundo imobiliário é uma oportunidade de investimento, está muito barato, ou o mercado está precificando alguma baixa no desempenho daquele fundo, o que pode acabar refletindo no desempenho dele. Então é sempre bom ficar de olho nos dois lados da moeda. O dividend yield. Esse indicador ele é importante para que o investidor possa, por exemplo, comparar os fundos em que está avaliando e investir. O que acontece? O dividend yield é basicamente quanto de rendimento que aquele fundo imobiliário distribuiu nos últimos 12 meses, entendeu? Quanto de dividendos que ele distribuiu nos últimos 12 meses, divididos pelo atual valor da cota. Assim a gente consegue ter uma ideia de qual que é a rentabilidade apenas em proventos daquele fundo. Por exemplo, se ele distribuiu R$10 nos últimos 12 meses e o valor da cota é R$100, então você pega os R$10, divide por 100, vai dar 0,10. Isso aí você multiplica por 100, vai dar 10%, que é o dividend yield. Agora que você já sabe o básico do que você
precisa saber para investir nos fundos imobiliários, agora nós vamos para o passo a passo. Como que você investe nos fundos imobiliários, afinal de contas? Aqui eu trouxe um passo a passo. Basicamente, começando aqui pelo primeiro. Você deve refletir sobre o seu perfil e os seus objetivos de investimento. Por exemplo, o seu perfil é um perfil para se investir em renda variável, que aguenta variações do patrimônio, porque os fundos imobiliários eles variam, como eu já falei anteriormente. Eles variam. Tanto eles podem valorizar como desvalorizar no curto prazo. E os seus objetivos de investimento. Você vai investir com eles com foco no quê? Receber renda passiva para se aposentar? Ou com algum outro objetivo? Você tem que ver quais são esses seus objetivos. Entendendo se os fundos imobiliários são um investimento adequado para o seu caso. Ok? A partir do momento que você refletir sobre o seu perfil e sobre os seus objetivos, você vai entender se os fundos imobiliários eles se encaixam no seu jeito de investir. Procure corretoras de valores. Você vai precisar ter uma conta para comprar e vender cotas de fundos listados na Bolsa de Valores. Através da corretora de valor que você tem acesso à Bolsa de Valores, através das corretoras. Também, através dos bancos, você poderia ter acesso, mas através dos bancos não é muito recomendado, porque normalmente as taxas que eles cobram para se investir na Bolsa de Valores são muito altas. Então, o mais indicado mesmo é criar uma conta numa corretora de valor. E através dela você vai ter acesso à Bolsa de Valores para você investir nesses fundos imobiliários. Esteja ciente da taxa de corretagem e outros custos que forem cobrados pela corretora escolhida. Elas incidem na negociação de fundos imobiliários, assim como na de ações. O que acontece? Dependendo de qual corretora que você escolher, ela pode sim cobrar uma taxa de corretagem e alguns outros custos, como por exemplo o custo de custódia, que é basicamente para ela manter aquilo guardado na tua carteira, entendeu? Manter aquelas cotas lá guardadas dentro da sua conta lá dentro da corretora. Mas hoje em dia temos já várias corretoras que não cobram a taxa de corretagem e também não cobram esses outros custos. É só pesquisar que você consegue achar. Identifique as carteiras disponíveis no pregão, ou seja, os fundos imobiliários, e a liquidez, volume de negociação das que parecem as mais interessantes. Ok? Você identifica quais são os fundos imobiliários que você acha mais interessantes e qual que é a liquidez deles. Depois disso, você seleciona as que parecem mais interessantes e daí você vai para o próximo passo. Estude a política de investimento do fundo. Aqui é uma parte um pouco mais complexa, um pouco mais técnica, mas é importante para você entender no que você está investindo. Você não pode simplesmente sair botando dinheiro por aí sem saber no que tu está botando dinheiro. Então, estude a política de investimento do fundo e a partir de documentos como prospectos, regulamentos e boletins mensais. Eles ficam disponíveis no site da Bolsa. Fique atento ao histórico de distribuição de rendimentos pelo fundo e também da sua volatilidade na Bolsa. Tente identificar como ele e o seu gestor se comportam se saem em momentos de estresse no mercado. Como eles se saem em momentos de estresse, entendeu? É aquilo que eu falei. Olha pro histórico. Pro histórico tanto da distribuição de rendimentos, como a volatilidade, se é um fundo mais volátil ou não. Normalmente, os fundos com maior volatilidade são os fundos mais arriscados também. Por quê? Porque o mercado tem uma menor previsibilidade do fluxo de caixa futuro deles, entendeu? Então o mercado fica doido sem saber para onde é que precifica eles. E aquela questão lá de olhar o histórico do gestor. Entenda qual é o nível de risco do fundo, pensando tanto na volatilidade das cotas na bolsa, como também no risco de segmentos de imóveis que o fundo possui, como os segmentos comercial, corporativo, hospital e de shoppings, etc. Você tem que ter uma ideia básica de qual que é esse nível de risco aí deles.
Lembre-se de que o rendimento periódico distribuído pelo fundo é isento de imposto de renda. Aquele rendimento que a maior parte dos fundos imobiliários distribui todo mês, esse é isento. Mas o eventual ganho de capital com a variação das cotas não é, entendeu? Não é que se você tem uma cota, ela valorizar, você já vai ter que pagar imposto de renda. Não. Se ela valorizar e você vender, caso você comprar as cotas, não pensando em vender, simplesmente segurar para acumular o máximo possível para receber essa renda passiva, você não precisa se preocupar com o imposto, ok? Porque os rendimentos que você recebe são isentos, enquanto que se você não vender, você não vai ter imposto sobre ganho de capital, não precisa se preocupar com essa parte. Espero que esse vídeo tenha ajudado, deu bastante trabalho para fazer ele, mas acredito que tenha ficado bem completo. Se sim, eu peço que deixe o like e se inscreva no canal, que eu trago vídeos novos todos os dias. Eu tô sempre tentando trazer vídeos mais completos, mais úteis para vocês aqui e que possam realmente ajudar vocês. Muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo, valeu!